Teorema CAP, em menos de 5 minutos, tu vai entender o que que é esse teorema. É um conceito básico de System Design, então tu tem que aprender. Eles vão te perguntar nas entrevistas e vamos lá. Teorema CAP, ele diz que em um sistema distribuído a gente não pode ter os três atributos ao mesmo tempo. Quais atributos? Consistência, disponibilidade e tolerância a partições. O que significa consistência no teorema de CAP? O teorema de CAP, consistência é quando a gente faz uma request para o serviço, ele tem que retornar o dado mais recente. Disponibilidade, cada request que a gente fizer para o sistema, ele tem que retornar uma resposta, sem erro. Partition Tolerance, o sistema tem que continuar rodando, mesmo que algumas das requests ou mensagens que foram enviadas para aquele serviço sejam perdidas. Vamos aos exemplos, beleza? A gente pode fazer somente duas combinações com esses três aqui, então vamos começar pela CA, que seria consistência e disponibilidade, mas sem tolerar partições. Vamos pensar aqui num sistema onde a gente tem um usuário, que ele acessa um servidor e recebe dados daquele servidor. O que acontece aqui? A gente tem a disponibilidade dos dados para o usuário, a gente mantém a consistência porque a gente tem somente um servidor, todos os dados estão lá. Porém, se esse servidor cair, como é um servidor único e o usuário tentar fazer request de novo, a gente não vai ter um sucesso. A gente não vai conseguir retornar a request para o usuário, porque a gente não tolera partições. Ocorreu a partição, acabou. Disponibilidade, Partition Tolerance. Como funciona esse aqui? Mesmo sentido, vamos supor agora que a gente tem diversos servidores, beleza? A gente tem um server aqui, por aqui que a gente tem um cluster de servers e a gente tem um usuário acessando esse cluster. Se o usuário guardar um dado dele em um servidor, vamos supor que ele guardou no servidor 1, e outro usuário tentar acessar os dados daquele usuário no servidor 3 ao mesmo tempo, ou alguns milissegundos depois, o que vai acontecer? A gente não vai ter a consistência, a gente não vai receber o dado mais recente. Por quê? Porque esses dados, eles precisam ser replicados entre os servidores para justamente a gente ter o acesso a esses dados. Então eles vão estar constantemente replicando os dados um para o outro. Em algumas frações de segundos a gente pode ter uma inconsistência. E agora a gente pensa em um serviço onde a gente mantém tolerância a partições e consistência, que seria o CP, mas a gente não garante a disponibilidade. Qual que seria a diferença aqui? Em vez da gente mandar a request para o usuário com um dado não consistente, o que a gente faz? A gente deixa o serviço off por um tempo, ou seja, perde a disponibilidade para garantir que os três servidores eles tenham o mesmo dado, ou seja, eles tenham o dado atualizado do usuário que acabou de enviar aquele dado, para assim retornar a request para esse usuário. Então, na primeira chamada que esse usuário fez, provavelmente vai dar um erro, e daí na segunda, ou no retry que ele der, a gente vai retornar o dado mais recente, beleza? Então a gente perde a disponibilidade para manter esses dois, porque a gente não consegue garantir os três ao mesmo tempo. Então, dependendo do teu sistema, tu vai fazer algumas trocas, tem alguns trade-offs no caminho e tu vai ter que escolher entre dois desses três. Então a gente percebe que é totalmente situacional, depende do teu sistema, depende de qual trade-off tu vai escolher e qual decisão tu vai tomar. Por exemplo, o sistema bancário, eles preferem não ter disponibilidade para manter a consistência e a tolerância a partições. Por quê? Porque a gente está mexendo com dinheiro, então a consistência é importante para a gente. Rede social, cara, a gente vai manter a disponibilidade e a tolerância a partições, mas a gente não vai manter a consistência. Por quê? Porque é mais interessante a gente manter um usuário online na plataforma, mesmo que os feeds ou alguma coisa não esteja atualizada ou esteja inconsistente. Então essas são decisões que tu tem que tomar, principalmente quando tu está fazendo um system design, alguma entrevista ou algo do tipo. A gente tem que saber tomar essas decisões e saber o que é mais importante para o nosso sistema, beleza? Menos de 5 minutinhos, é vídeo simples, sem enrolação, só mantendo o canal, dá um like, tamo junto.